Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre a conservação da energia mecânica. Bom, então, anteriormente, nós falamos que a energia mecânica, conservação da energia mecânica, ela é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial iniciais, e isso é igualado à energia cinética final mais a energia potencial final, né? E nós vimos que essa equação é utilizada para calcular algum aspecto que eu queira entender dessa conservação, né? Então, na conservação, nós consideramos essa igualdade, tá? Sendo a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Bom, para situações em que não há mudança de massa, nós vimos que podemos cortar as massas, porque elas serão todas iguais em todos os termos da equação, e aí a gente chega nessa equação que é um pouco mais simples, né? Velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, mais aceleração gravitacional local vezes a altura inicial, é igual à velocidade final ao quadrado, dividido por 2 mais a aceleração local vezes a altura final, né? Nós vimos que essa velocidade tem que estar em metros por segundo, essa altura tem que estar em metros, né? E a gravidade, a aceleração gravitacional, a gente vai sempre considerar 10 metros por segundo ao quadrado, né? A não ser que haja um exercício em que esse valor, ele é estabelecido como um valor diferente de 10, né? 9,8 ou algum outro arredondamento que é necessário considerar se o enunciado fornecer esse valor, ok? Caso o enunciado não forneça, a gente considera 10, que vai ser tranquilo para resolver os exercícios. Bom, então vamos resolver aqui uma primeira questão, utilizando o princípio da conservação da energia, né? Então veja lá, um carrinho de massa de 200 gramas, né? Então eu vou mudar aqui a cor da caneta para a gente começar a fazer as anotações, de massa de 200 gramas, né? É a primeira informação, desce por uma trajetória conforme ilustra a figura, né? Então, ele vem descendo aqui, posicionado a 50 centímetros do plano de referência, tá? Isso significa, então, que a altura inicial dele, já que ele começa o movimento ali, é de 50 centímetros, né? E se a gente for transformar isso para metros, a gente sabe que 50 centímetros é 0,5 metros. Bom, o carrinho tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é de 2 metros por segundo, né? Além disso, ele fala que desconsiderando-se as forças dissipativas, em que altura ele estará quando sua velocidade for de 3 metros por segundo? Então, para a velocidade final de 3 metros por segundo, qual será a altura final deste carrinho, né? Então, essa é a pergunta. Observem que ele disse para gente, o enunciado disse para gente, que é para desconsiderarmos as forças dissipativas. Então, nós vamos utilizar aqui a conservação da energia mecânica. Sendo assim, utilizar esta equação para a conservação da energia mecânica, né? Bom, então vamos fazer a resolução aqui. Inicialmente, a gente escreve aqui a equação que nós vamos utilizar, né? Que é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 para a representação da energia cinética inicial, né? Mais a aceleração gravitacional vezes a altura inicial. Isso é igual a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, mais a aceleração gravitacional vezes a altura final, né? Bom, então a velocidade inicial lá, conforme foi colocado para a gente,
era de 2 metros por segundo, né? A velocidade inicial, 2 metros por segundo, e a velocidade final, 3 metros por segundo. Então, nós substituímos agora aqui na equação, né? Então, fica 2 ao quadrado dividido por 2, mais a aceleração gravitacional. Lembra que eu disse que vai ser 10 quando o exercício não fornecer essa informação, né? E a altura inicial é de 0,5, né? Ele falou que ele parte de uma altura de 50 centímetros, que é 0,5 metros. Isso é igual à velocidade final, que vai ser 3 ao quadrado, né, dividido por 2, para representar a energia cinética final, mais aqui a aceleração gravitacional, que é 10, e o que o exercício quer descobrir é justamente esse HF, a altura final que ele vai ter quando tiver essa velocidade de 3 metros por segundo, né? Então, a gente resolve aqui, né, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2, né? Aqui, 10 vezes 0,5 é 5, 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 2, 4,5, mais 10 vezes HF, né? Bom, aqui nós fazemos, então, né, 2 mais 5, 7, igual a 4,5 mais 10 vezes HF, né? Agora, vou colocar uma setinha aqui, para continuarmos a resolução deste lado. Bom, passo, então, o 4,5 para o outro lado, subtraindo, né? Então, fica 7 menos 4,5 igual a 10 vezes HF, né? Bom, 7 menos 4,5 é 2, igual a 10 vezes HF, certo? Bom, fazendo essa divisão aqui, né? Se a gente fizer a divisão de 2,5 sobre 10 igual a HF, né? Fazendo essa divisão, nós chegamos em 0,25 igual a HF, né? Ou seja, HF, né, ou seja, a altura final, vale 0,25 metros, ou então, né, HF vale 25 centímetros, ok? Bom, então, essa é a resolução do primeiro exercício, ok? Na questão 2, fala-se o seguinte, né? Três pessoas elevam, com o uso de uma corda, uma caixa com a massa de 250 quilogramas, né? Então, vamos anotar aqui quais foram as informações fornecidas, né? A massa dessa caixa é de 250 gramas. Mesmo que a gente não saiba se vai ou não cortar as massas, a gente anota as informações. Mas quando ela atinge uma altura de 20 metros, né, então H igual a 20 metros, em relação ao solo, a corda se rompe, né? Então, com que velocidade a caixa chega ao solo em queda livre? Então, a caixa está inicialmente presa, né? Então, significa que a velocidade inicial dela é de 0 metros por segundo, tá? Ele quer saber qual é a velocidade final dessa caixa, tá? A velocidade final quando ela chega ao solo. Bom, essa altura que ele forneceu para gente é a altura cadê? É a altura inicial, certo? Que é a altura com que ela se rompe, né? Onde ela está quando começa o movimento. Então, a altura final, como ela vai chegar ao solo, nós dizemos que essa altura vale 0 metros, ok? Metros ou centímetros, tanto faz, né? É 0. Bom, então, qual a equação que nós vamos usar aqui, né? Nós podemos cortar a massa? Sim.
Esse sistema vai ser um sistema conservativo, pois envolve apenas a força gravitacional, né, a força-peso. Então, a gente vai, o que está dizendo aqui que é queda livre, né? Bom, então a gente vai fazer aqui a resolução utilizando aquela equação que nós já vimos anteriormente, né? Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais a aceleração gravitacional vezes a altura inicial, igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a aceleração gravitacional vezes a altura final, tá? Bom, vamos lá, né? A gente já sabe de algumas coisinhas aqui que elas são zero, né? O que que a gente sabe aqui que vale zero? A gente sabe que a velocidade inicial vale zero. E a gente sabe que a altura final também vale zero, né? Isso vai ajudar a gente, vai facilitar um pouquinho a resolução. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, zero, que é a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, mais 10, que é a aceleração gravitacional local, né? Vou colocar aqui, ó, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vezes a altura inicial, que é 20, igual a velocidade final ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir, né? Dividido por 2, mais g, que vale 10, vezes a altura final, que é zero. Olha só o que vai acontecer aqui, né? Zero ao quadrado dividido por 2, zero. Então, esse termo aqui, ele vai sumir. E este termo aqui, como está multiplicando por zero, também irá sumir, porque 10 vezes zero é zero. Então, o que que vai sobrar aqui, né? Vai sobrar 10 vezes 20, que é 200, está relacionado à energia potencial inicial, igual à velocidade final ao quadrado dividido por 2, tá? Bom, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar esse 2 multiplicando o 200, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui para continuar a resolução do outro lado. Bom, então, nós vamos ter aqui que 400 é igual à velocidade final ao quadrado, né? Como é que a gente resolve esse tipo de problema agora? Porque a velocidade final não é 400, né? A velocidade final ao quadrado é 400. Então, eu posso pensar qual número que eu vou elevar ao quadrado que dá 400. Isso me dá, então, que a velocidade final será a raiz quadrada de 400. Sendo assim, a velocidade final é de 20 metros por segundo. Esse é o nosso resultado aqui para o exercício 2, ok? Bom, vamos resolver então o próximo, né? Nesse próximo caso, nós vamos ver que ele é um pouquinho diferente dos anteriores, né? Vamos anotar aqui as informações, né? Em uma esfera, né, de massa de 4 quilogramas, vamos anotar aqui a massa, 4 quilogramas. Ela inicialmente está em repouso no ponto A, então a velocidade inicial dela é de 0 metros por segundo. Inicia o movimento de descida pela rampa mostrada na figura e atinge o ponto B com uma velocidade final de 10 metros por segundo, né? Considere o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que o ponto A está a 8 metros, ou seja, a altura inicial é de 8,0 metros ou 8 metros apenas, né? Ah, em relação ao ponto B, então a altura final é zero, né? No solo. Então a gente coloca aqui 0 metros, tá? Então esses foram os dados fornecidos pelo problema. A pergunta aqui é: qual é a perda de energia, tá? Então nesse caso, nós teremos que escrever a equação da seguinte forma, tá? Energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual a energia
cinética final mais energia potencial final, mais uma dissipação de energia, que a gente vai chamar de ED, tá? Energia dissipada, ok? Bom, deixa eu arrumar esse D aqui para ficar um pouquinho mais fácil entender depois, né? Vou colocar um D minúsculo. Pronto, ED, energia dissipada, tá? Então, nós já conhecemos a equação para esse pedaço aqui, né? E nós vamos, então, descobrir o valor dessa energia dissipada. Bom, vamos escrever a nossa equação, então, da forma como a gente vai resolver. Lembrem-se, nesse caso, não há conservação de energia mecânica, então nós não podemos cancelar a massa, tá? Então, nossa equação vai ter o formato completo. Massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 mais massa vezes a, a aceleração gravitacional vezes a altura inicial, isso igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2 mais a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura final, mais a energia dissipada, tá? A energia dissipada fica aqui no final, porque ela foi dissipada no final, né? Bom, então, voltando às informações que o exercício forneceu para a gente, né? O valor da massa é 4, da velocidade inicial é zero, né? Vamos substituindo aqui, então, na nossa equação. A massa vale 4, a velocidade inicial vale zero, mais a massa que vale 4 vezes a aceleração gravitacional, que é 10. A altura fornecida foi de 8 metros, né? Então, aqui a altura vale 8, igual, né, a massa, que é 4, vezes a velocidade final, que foi fornecida para a gente como 10 metros por segundo, né? Velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a massa que vale 4 vezes a aceleração gravitacional, 10, e a altura final, ela vale zero, porque termina no solo. Mas, né, mais a energia dissipada, ok? Bom, então a gente pode aqui já de cara cortar esse termo, porque é vezes zero, né? E zero multiplicado é zero. Nós podemos cortar todo este termo aqui também, porque está multiplicando por zero. Zero vezes qualquer número é zero, tá? Bom, então, 4 vezes 10 vezes 8, nós temos aqui 4 vezes 8, 32 vezes 10, 320, que é igual a 100 vezes 4, que é 400, dividido por 2. Então, vou colocar passo a passo aqui. 400, aí dividido por 2, mais a zero aqui, né? E a energia dissipada, tá? Bom, como é que a gente vai resolver isso agora? Agora é só fazer essa divisão aqui, né? 320 é igual a 200 mais ED, né? Energia dissipada. Vou fazer uma setinha aqui para continuar a resolução aqui ao lado. Então, eu vou passar o 200 para o outro lado. Fica 320 menos 200 igual a energia dissipada, tá? 320 menos 200, né, dá 120. Então, a minha energia dissipada vale 120 joules, tá? Essa é a resposta da questão, ok? Bom, e aqui eu coloco um exercício que eu vou apenas tirar os dados com vocês e vocês vão tentar resolver, né? Que fala o seguinte: uma bola de massa de 2 quilogramas, vamos anotar aqui então as informações, massa igual a 2 quilogramas, é solta em queda livre em um ponto situado a 5 metros do Sol. Então, a velocidade inicial é zero quando ele é solto em queda livre, né? E a altura inicial é de 5 metros, tá? Sabendo que a bola parte do repouso, velocidade igual a zero, determine a velocidade final.
tá? Quando essa bola ela atinge o solo, né? Ou seja, quando ela chega a uma altura de 0 metros, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa questão aqui, né, ela vai ser resolvida considerando a conservação de energia mecânica, né? Então, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 mais aceleração gravitacional vezes a altura inicial é igual à velocidade final ao quadrado dividido por 2 mais a aceleração gravitacional vezes a altura final, né? Então, os termos que vão sumir aqui, porque vai ser zero, né? Onde vai ser zero? A velocidade inicial vai ser zero, tá? E também a. Opa, aqui tem um errinho, tá? É a altura final que é zero. Vamos corrigir aqui, né? A altura final é zero, portanto, né, esse termo aqui também vai sumir, né? Sobrando, então, só esses dois termos aqui. Então, a gente faz a substituição dos valores, calcula o valor de VF, né? Vamos chegar a um valor, e lembrando que aqui no enunciado ele pede em quilômetros por hora. O seu resultado vai estar em metros por segundo, tá? Então, você precisa fazer uma conversão para quilômetros por hora, ok? Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a resolução desses exercícios, espero que tenham sido útil para vocês a resolução para, né, tirar as dúvidas. Qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo do vídeo. Peço para que os meus alunos comentem com um ok assim que terminarem de assistir esse vídeo, ok? Abraços a todos e bons estudos!